E aí, cabeças? Vamos aí para mais um vídeo, sim, dentro do assunto trigonometria nos triângulos. E o que é que nós temos para hoje? Pois está aí, lei dos senos. Quando é que nós devemos usar a lei dos senos e não a lei dos cossenos? É o que nós vamos ver hoje. Simbora então. Primeiro, o que diz a lei dos senos? Pessoal, neste vídeo aqui eu não vou fazer a demonstração desta fórmula aí, ok? Existem vários vídeos aqui no YouTube mostrando aí como surgiu esta relação entre os lados e o seno do ângulo oposto, ok? Então vamos enunciar esta lei dos senos que diz que as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos seus respectivos ângulos opostos. Os lados estão para o seno do ângulo oposto, ok? Então, A está para o seno de A, B está para o seno de B e C está para o seno de C. Beleza. Aí ele continua. Além disso, a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência, que circunscreve este triângulo. O que é que isso significa? Vamos colocar essa circunferência aqui, olha. Vral. Está aí ela. Então, este triângulo ABC está inscrito nesta circunferência de centro O e o diâmetro desta circunferência é o que nós temos aqui, ó, é o 2R. Isto porque você sabe, o diâmetro é R mais R, 2R. Então, eu poderia ter colocado aqui o D de diâmetro, tá certo? Mas, na maioria dos casos, você vai encontrar aí nos livros, você vai encontrar o 2R mesmo, ok? Que é o quê? É o diâmetro. Beleza, então. Então, diz aqui que a constante de proporcionalidade, ou seja, a razão de semelhança, quando você divide o lado pelo seno do ângulo oposto, você obtém exatamente o diâmetro, que é 2 vezes o raio. Parece algo complicado, mas você vai ver que isto aí é super simples neste exemplo. Aqui nós temos, vou deixar aqui aparecendo a formulita, sim. No triângulo ABC, ao lado, determine as medidas do lado AB e do raio da circunferência circunscrita. Então está aqui o triângulo ABC, você está vendo que está inscrito nesta circunferência de centro O e raio R, que a gente ainda não sabe a medida deste raio, mas nós vamos descobrir. Isto porque nós temos aqui dois ângulos conhecidos e um lado. Então, quando você tem dois ângulos e um lado, respondendo a pergunta quando é que nós usamos a lei dos senos, é exatamente neste tipo de situação. Você tem dois ângulos e um lado. Isto porque você já viu que quando você tem dois lados e um ângulo, você usa a lei dos cossenos. Se ao contrário, você tem dois ângulos e um lado, você vai usar a lei dos senos. Beleza, então. Então, o que é que a questão está pedindo aí? Está pedindo o lado AB. O lado AB é este ladinho aqui que nós vamos chamar de X. Tudo bem, então. Então, você já está vendo aí que a gente trabalha com o lado e o seno do ângulo oposto. Então, perceba que o triângulo ABC, o lado oposto ao ângulo A, seria o lado A. Tudo bem? Então, usando aqui a minha relação, eu tenho que A está para o seno de A, seria o equivalente a raiz de 128, que é o lado A, oposto ao ângulo A, sim, está para o ângulo A, ou seja, para o seno do ângulo A, que é o seno de 45 graus. Assim como quem está para quem. Vamos lá. O outro ângulo que eu tenho aqui é o ângulo de 105 graus, mas ele não vai me servir aqui porque eu não tenho ninguém, né? Não tenho ninguém nesse lado oposto aqui, no lado B. O que eu quero saber aqui é quanto mede o lado X. E o lado X é o oposto do ângulo C. Agora você deve estar dizendo, professor, temos um problema aqui. Eu não sei qual é o ângulo C. Ainda não, eu ainda não sei quem é o ângulo C, portanto eu não tenho como saber quem é o seno de C.
mas nós podemos descobrir. Podemos descobrir quem é C. Isto porque basta você lembrar que em um triângulo qualquer, a soma dos 3 ângulos internos é igual a 180 graus. Então, quando você soma 45 graus do ângulo A mais 105 graus do ângulo B mais a medida do ângulo C, o resultado é 180 graus, man. É isto mesmo. Então, 45 mais 105 dá 150. Galera, 150. Tá faltando quanto para 180? Obviamente, você, garoto esperto, já percebeu que esse ângulo C aqui é um ângulo de 30 graus. Ok? Isso porque, vamos lá, 45 mais 105 é 150 graus. 150 graus mais C é igual a 180. Vamos fazer aqui conforme os mandamentos bíblicos. Beleza? 150 graus mais C é igual a 180. Então, qual é este número misterioso que, somado com 150, dá 180? Lógico, o ângulo C mede 30 graus. 180 menos 150. Vamos colocar este valor aqui. 30 graus é a medida do ângulo C. Agora sim. Agora nós podemos concluir aqui a nossa questãozinha. Sim, man. Agora que eu sei que o ângulo C é um ângulo de 30 graus, eu vou colocar aqui o meu 30 graus. E vamos agora para o arremate, ok? Eu vou ter aqui a raiz quadrada de 128 está sobre 145 graus. Raiz de 2 sobre 2. Extraído de onde aí? Lá daquela tabelinha, né? Dos ângulos notáveis. Sim, 30, 45, 60 graus. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Então você deve lembrar isso aí, ter esta tabelinha na sua cabeça, não é? Sim. Então, x está para quem? O seno de 30, que é quanto? 1/2. Também extraído lá daquela tabelinha mental. Ok, o que é que eu vou fazer agora? Pessoal, um caminho rápido aqui é a gente simplificar. Ok? É a gente simplificar. Eu estou simplificando quem aqui, man? Eu estou simplificando 1/2 e 1/2. Isso porque você sabe que raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1/2 de raiz de 2. A metade da raiz de 2. Não é? É isso sim. Então eu estou cortando aqui 1/2 e 1/2. Fico com quem? Fico com raiz de 2, não, raiz de 128 sobre a raiz quadrada de 2, sim, é igual a x. Galera, raiz quadrada de 128 dividido pela raiz quadrada de 2 é igual a x. Quem é x? X é igual a raiz da divisão 128 dividido por 2. A divisão das raízes, sim, é igual a raiz da divisão. Ou seja, x é a raiz quadrada de 64. 128 dividido por 2. Quanto é a raiz quadrada de 64? Isto mesmo. 8. O quê? Centímetros. Acabamos de descobrir a medida do lado AB. 8 centímetros. Beleza? Sim. Então vamos lá. O que é que eu ainda quero nessa questão? Eu quero saber quanto mede o raio, né? O raio desta circunferência circunscrita ao triângulo. E como é que eu vou descobrir isto? Vamos dar outra olhadinha lá? Sim. Diz aqui, olha, que qualquer razão destas aí, A está para seno de A, B está para seno de B, ou C está para seno de C, é igual ao diâmetro, é igual a 2R, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar uma razão dessas aí e vou igualar a 2R. Vou pegar esta que eu acabei de encontrar aí, que é a medida do lado AB. Sim, é a medida do lado AB. Depois nós temos aqui um exercíciozinho, sim. Mas por enquanto vamos aqui. Então, x está para o seno de 30 graus, lembra? O lado está para o seno do ângulo oposto. Já esqueceu? Aqui, ó. A está para o seno de A, B está para o seno de B e assim por diante. C está para o seno de C. Aqui, olha, como o ângulo aqui é o ângulo C, então é o teu equivalente a isto aqui, olha.
C está para o seno de C, né? Assim como 2R. Ou seja, a divisão C dividido pelo seno de C é igual a 2R. Tudo bem? Espero que sim. Então, aqui eu tenho o equivalente a isto. Beleza, então vamos lá. O meu lado oposto ao ângulo C é o lado X, ok? Então, X está para o seno de 30 graus, assim como, né, 2R, ok? Ou X dividido pelo seno de 30 é igual a 2R. Logicamente, nós já vamos colocar aqui quanto é o seno de 30 graus. Não, vamos colocar aqui embaixo. X está para, ou X sobre, quanto é o seno de 30? 1/2, sim. Que é igual a 2R. Atenção, atenção, cabecinha de melão. O X aqui a gente já sabe quanto é 8, sim, não precisamos mais colocar a letra. Então, 8 dividido por 1/2 é igual a 2R. Galera, você deve estar dizendo aqui, professor, 2R é igual a 4. Não, nós não estamos dividindo aqui por 2. Nós estamos dividindo por 1/2. É uma divisão por 0,5, ok? Então, se você tiver R$8 e dividir em moedas de 50 centavos, você vai ter quantas moedas de 50 centavos? Você vai ter 16 moedas de 50 centavos, formam R$8. Então, nós estamos dividindo aqui por 1/2. Ok? E o resultado aqui é 16. Tudo bem? Então, 2R é igual a 16. Obviamente, vamos botar isso aqui mais para cima, sim. Vamos botar aqui em cima. 2R é igual a 16. 2R é igual a 16. E R vai ser 16 dividido por 2. Que é quanto? 8. Deu 8 também, professor? Deu. Coincidências da vida, não é? Sim. Coincidência. Isso não quer dizer que o raio vai ser sempre igual a um dos lados lá, enfim, do triângulo que está circunscrito, que está inscrito, né, na circunferência aí que o circunscreve. Isso não quer dizer que vai acontecer isso, ok? Isso aí foi apenas uma pequenina coincidência que o livro colocou, acabou ficando esses dois resultados iguais. Beleza, então. Melhor pra gente, não é? Sim. Então aí foi o exemplo, agora vamos sim ao exercício. RAU. No triângulo ABC são dados as medidas. Medida do ângulo B, 60 graus. Medida do ângulo C, 45 graus. E a medida do lado AB, 8 centímetros. O que é que a questão quer? O comprimento AC. Então vamos tentar aqui fazer um triangulinho, ok? Vamos pegar aqui um triangulito. Preciso tirar este preenchimento, sem preenchimento. Vamos dar uma quinadinha aqui, nele aqui, para um dos lados. Tudo bem, aceitável. Ok, pessoal, então o que é que diz a questão? Nós temos aqui dois, lembra? Dois ângulos e um lado, sim. E daí a gente, né, justifica o uso da lei dos senos. Então vamos dizer que este triângulo seja ABC. Ok. E a medida de 60 graus seja aqui, ó. Medida de 60 graus é do ângulo B. Então, aqui eu tenho 60 graus. Aqui no ângulo C eu tenho 45 graus, ok? E, obviamente, aqui seria quem? O ângulo A. Tudo bem. Então, vamos lembrar, A está para o seno de A, né? O seno do ângulo A, assim como B está para o seno do ângulo B, assim como C está para, né, o lado C, vou botar esse C minúsculo, não é? Sim, o seno do ângulo C. Beleza. Além disso, nós temos uma medida aqui do lado AB. Está aqui AB, mede 8 centímetros. A questão quer AC. A questão quer isto aqui. Isto aqui é o que nós não temos. Ok? Eu tenho o lado oposto de C e quero o lado oposto de B. Então você já percebeu que nós não vamos trabalhar com este seno de A. Nós não vamos trabalhar com o ângulo A aqui. Tudo bem? Então vamos lá. B, seno de B. Quem é o lado B é o X. Olha. B é o lado oposto ao ângulo B. Tudo bem. Então B aqui é o X, está para o seno de 60 graus.
ok? Seno de 60 graus, daqui, x está para o seno de 60 graus, ângulo e lado oposto, sim, assim como C, que é o lado de 8 centímetros, né? Está para o seno de C, 45 graus, seno de 45 graus, ok. E aí, vamos substituir. Eu vou ter aqui que x está para a raiz de 3 sobre 2. De onde saiu esse raiz de 3 sobre 2? É o seno de 60 graus. Assim como 8 está para raiz de 2 sobre 2. A gente já viu este raiz de 2 sobre 2, né, neste vídeo, que é o seno de 45 graus extraído lá daquela nossa tabelita, sim. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou simplificar aqui, eu tenho 1/2 e 1/2, simplifico, e vou ter a minha regrinha de 3 aqui, certo? Formado por x sobre raiz de 3 é igual a 8 sobre raiz de 2. Então aqui eu faço meios pelos extremos, ok? Fazendo aqui meios pelos extremos, eu vou ter o seguinte, atenção. Começando pela letra, né? X vezes a raiz de 2 é x raiz de 2, que é igual a 8 vezes a raiz de 3, que é 8 raiz de 3. Então, quem é x? X é 8 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Teoricamente, acabou, é isto aqui, ok? Achamos o valor de x, 8 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Agora, como nem tudo são flores, dificilmente você vai encontrar uma alternativa que vai estar escrita desta forma. Como? Que forma é esta, professor? Com um radical no denominador, certo? Ainda mais um radical como o raiz de 2, que é um número irracional. Então, nós não podemos aqui, teoricamente, nós não devemos, né, ter um número irracional no denominador, porque como é que você vai dividir por um valor que não é exato, não é? Enfim. Então, para isto, pessoal, existe uma técnica chamada de racionalização de denominadores. E aí, provavelmente, você se deparando com uma questão como esta aí, o resultado vai estar racionalizado. Como é que eu faço essa racionalização, professor? É muito simples, cabeça. Basta você multiplicar a sua fração pelo radical do denominador. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo, por raiz de 2. E observe o que é que vai acontecer quando eu fizer aqui esta multiplicação. Então, vamos lá. Então, x vai ser igual a 8 raiz de 3 vezes a raiz de 2, que vai dar 8 raiz de 6, sobre 2. Simples assim. Ah, professor, peraí, eu não entendi o que foi que aconteceu. Calma, man. Quando eu multipliquei a raiz de 3 vezes a raiz de 2, eu obtive a raiz de 6. Ah, tudo bem. Até aí eu já entendi. Porque a raiz, o produto dos radicais é igual ao radical do produto. Sim. E embaixo eu fiz a mesma coisa. A raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 4. Mas quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Ah, agora eu entendi. Beleza, então. Falta mais o quê? Falta simplesmente a gente simplificar 8 dividido por 2, que dá quanto? 4. 4 raiz de 6 centímetros é a medida deste lado AC. Tudo bem? Ok. Vamos para a próxima, então. Questão número 2. No triângulo, só são duas questões, ok? Nesse exercício. Então, no triângulo ABC da figura, determine as medidas AB e BC. E diz o seguinte: use a tabela trigonométrica ou uma calculadora científica. Beleza, então. Isto, por que a questão fala para você usar tabela trigonométrica ou calculadora científica? Porque você tem aqui dois ângulos apócrifos, digamos assim, né? Não são dois ângulos notáveis. Aqueles fogem ali daquela tabelinha basiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nós não temos aí ângulos notáveis como os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, para resolver este tipo de questão, ou a questão permite que seja consultada a tabela trigonométrica,
ou a própria questão deve informar qual o seno dos ângulos aqui, ok? Dos ângulos em questão. Ou dar alguma pista de como você pode chegar nestes senos sem consultar a tabela. Mas geralmente é isso que acontece. Então vamos lá. Eu tenho o lado de 10 centímetros, novamente dois ângulos, e um lado, sim. Este lado de 10 centímetros é oposto do ângulo B. E eu quero os lados AB e BC. Então, vou chamar aqui AB de X e vou chamar BC de Y. Então, vamos montar a nossa proporção. Eu vou ter algo mais ou menos assim. X está para, olha, X é esse lado, AB. Ele é oposto do ângulo C. Ok? Como é que eu sei que ele é oposto do ângulo C? Porque ele é oposto do ângulo que ele não faz parte. Este lado não faz parte da formação deste ângulo C, tudo bem? Então, x está para o seno de C, assim como y está para o seno de A, assim como, aí vem o lado que eu conheço aqui, 10 está para o seno de B. Ah, professor, está fora da ordem aí, está C, A, B. Não tem problema, não tem problema, ok? Então tá aí, todo mundo casadinho. Agora o que é que eu preciso aqui? Eu preciso saber quanto mede este ângulo C aqui, não é? Preciso saber, para trabalhar com o seno de C, eu preciso saber quem é C. E como é que eu vou fazer isso? Novamente, nós vamos nos valer, né, daquela regrinha lá. Aquela regrinha não, a propriedade dos triângulos, não é? Que a gente aprende isso no 8º ano. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. O ângulo A mede 15, ok? O ângulo B mede 140, ok? Quanto mede o ângulo C? Então, C mede o valor que falta para chegar em 180, não é? Sim. Então, C vai ser igual a quanto? Galera, quando você faz 15 mais 140, vamos fazer aqui aos poucos. 15 mais 140 dá quanto? 155, ok? Mais esta medida do ângulo C, este aqui é 180, ok? Então, quem é C? C vai ser igual a 180 menos 155. É o que falta para 155 chegar em 180. C, obviamente, é 25 graus, ok? Então, tudo que nós descobrimos até agora foi que C mede 25 graus. Com essa informação, nós vamos agora trabalhar com a proporção, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pelo cálculo de X? Sim. Então, X está para o seno de 25 graus. Tá vendo aqui, ó? X está para o seno de C, C é 25 graus, beleza? Assim como Rho 10 está para o seno de 140 graus. Professor, você pulou aqui, é Y sobre seno de A. É menos, mas eu não sei quanto é Y. Então eu não vou ficar com duas letras X e Y aqui, não é? Já que eu não sei o valor de nenhuma das duas. Então eu vou trabalhar com esta razão aqui e com esta aqui. Ó. Por quê? Porque eu tenho a medida deste lado B aqui, que mede quanto? 10. 10 está para o seno do ângulo B, que é o seno de 140 graus. E aí vem a questão de você usar a tabela trigonométrica. X está para o seno de 25 graus. Eu vou fazer isso usando aqui a calculadora, certo? Vou puxar aqui a calculadorazinha do Windows. E aí 25 graus, essa calculadora é diferente. Você primeiro digita o valor e depois puxa aqui o seno. Então, aproximadamente 0,42. Ok? Aqui o seno de 25 graus. Então, o Zobo está aqui 0,42. Então, está para 10 sobre seno de 140 graus. Ok? Na tabela trigonométrica não aparece 140. Então, você deve saber que 140 graus equivale... O seno de 140 graus equivale ao seno de 40 graus. Ok? A gente já viu isso aí, como é que é feito isso. Reduzindo para o primeiro quadrante. Ok. Aqui na tabela, aqui na calculadora, vou pegar 140 e vou achar o seno. Seno de 140, ó, 0,64. Como eu falei para vocês que o seno de 140 é igual ao seno de 40, eu vou pegar também
o seno de 40 graus. Olha. 40 graus, quanto é o seno? 0,64, ok? Beleza, então. Então, aqui eu vou colocar quem? 0,64 e vou fazer o velho e manjado meios pelos extremos. Ok, então, começando pela letra 0,64 vezes x é 0,64x é igual a 10 vezes 0,42 é 4,2. Basta andar uma casinha aqui com a vírgula, sim. E aí quem é x? X é 4,2 dividido por este 0,64. Ok? O resultado desta divisão aqui vai me dar o valor do lado AB, o valor de x aqui. Tudo bem? Então vamos lá fazer essa continha aí rapidinho. 4,2 dividido por 0,64. Então a gente já pode parar por aqui, porque isso aqui vai ser um resultado aproximado, então é aproximadamente 6,5. Ok? Então este lado aí é aproximadamente 6,5. Ok? O lado x. Ok. Vamos para o próximo? Vamos lá. Lembrando que vocês poderiam fazer isso aqui com a calculadora, já que a questão lhe permite, não é? Sim. Então vamos lá. Para achar o valor de y, eu vou usar essa proporçãozinha aqui, ó. Do jeito que ela está montadinha ali, tá vendo? Vou usar aquela proporção lá. Que diz o seguinte, vou fazer de azul agora. Azul não, já vou fazer de preto. Então aqui eu tenho y sobre o seno de A. Y está para o seno de A. O seno do ângulo A é o seno de 15 graus, não é? Sim. Assim como 10 está para o seno de B, que é 140 graus. Beleza, então. Então vamos lá agora para o nosso velho meios pelos extremos. Eu já poderia colocar aqui os valores, não é? Vou botar aqui embaixo. Então, y está para o seno de 15 graus. Quanto é o seno de 15 graus aí? A gente vai para a tabela trigonométrica, ok? 15 graus, seno é 0,25 e tem um 8 aqui depois do 5. Então, vamos arredondar para 0,26 para ficar algo mais aproximado, tá certo? Então, aproximadamente 0,26, ok? Assim como 10 está para o seno de 140, a gente já viu aqui que é 0,64, ok? E aí, vamos lá, agora sim, meios pelos extremos, não é? Aqui eu apenas substituí, e agora sim, meios pelos extremos, começando pela letra y vezes 0,64, é 0,64y. Assim como, né, ou igual a 10 vezes 0,26, é 2,6. Vocês sabem, você viu, basta andar uma casinha aqui com a vírgula, porque você está multiplicando por 10, sim. Então, y vai ser o resultado da divisão 2,6 dividido por 0,64, ok? Beleza, então. Então, vamos lá, mais uma continha aqui na área. Então, para evitar essas incongruências, digamos assim, nós vamos parar no 4. Ou seja, é um resultado aproximado? Sim, aproximadamente 4. Ok? No livro de vocês, a resposta é aproximadamente 4,03. Se eu fizer usando a calculadora científica aqui, o resultado aproximado é 4,02, ok? Então, como eu falei, para evitar essas incongruências, vamos parar aqui aproximadamente 4. Tudo bem? O que foi que nós achamos nesta questão? Nós achamos o lado AB. AB mede x, que é aproximadamente 6,5, sim, ok, centímetros. Dá para colocar aqui cm aqui, centímetros. E o lado BC mede aproximadamente, o lado BC é o lado Y, mede aproximadamente 4 centímetros. Foi isto. Então é isto, man. Chegamos ao final aí deste exercício e nós vamos continuar tratando destes assuntos aí nas próximas aulas, agora tratando com atividades online. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Nos vemos numa próxima. Tchau!